todos os sistemas, tanto o cardiorrespiratório quanto o neuromuscular. O nosso corpo, gente, ele é meio preguiçoso, ele é meio econômico. Ele só se prepara para aquela situação que você realmente que você realmente está impondo a ele. Então, é até meio triste, né? Às vezes, talvez algum de vocês tenha uma lesão e tenha que ficar sem correr um tempo, quando a pessoa volta a correr, às vezes uma semana, duas, já sente diferença na performance. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso corpo ele se adapta ao que ele está recebendo naquele momento. Se eu diminuo a minha intensidade de esforço, a minha adaptação ela começa a regredir. Então, basicamente, esse é o grande desafio que a gente tem durante as provas longas que vocês costumam fazer, né? Durante a prática da corrida. Então, eu preciso dar mais oxigênio porque esses músculos eles estão trabalhando muito. E uma coisa que é muito legal, gente, que acontece durante o esforço, só para vocês terem uma ideia, 85% de todo o sangue que tem no nosso corpo, ele vai para o músculo que está sendo trabalhado. Tá? Então, o nosso músculo, ele precisa muito de sangue, porque ele precisa desse oxigênio, aí, como a gente viu, né, isso pode aumentar muito. Tá? Então, quando a gente quer melhorar essa capacidade do nosso músculo de produzir mais energia, a gente consegue isso através dos treinos, né, convencionais, tradicionais de corrida, que a gente chama aí dos treinos, dos estímulos, né, como as corridas contínuas, as corridas intervaladas, as corridas de curta duração e alta intensidade, as corridas de longa duração, enfim, tudo que envolve, né, a corrida. Então, corridas com intensidades mais altas, mais baixas, né? Seja com maior velocidade, seja com melhor pace, enfim. Tudo que envolve corrida, gente, diretamente, ele vai melhorar a nossa capacidade de produzir energia. Por isso que quanto mais você corre, melhor você fica na corrida, mais tempo você suporta de exercício, tá? Mas o que acontece? Será que só correr é suficiente? Será que no meu treino, né, eu faço só corrida, eu corro 4 vezes na semana, eu corro 5 vezes na semana? Legal, eu estou correndo muito bem, eu percebo que cada vez eu estou correndo mais. Mas será que se eu quiser melhorar o tempo no qual eu corro determinada distância, será que se eu praticar somente a corrida isso vai ser suficiente? Entendam, né, o somente, né, não como algo fácil, né, mas pensando numa modalidade única. Então, o que a gente descobriu dentro da fisiologia ao longo dos anos? A gente tem alguns fatores, gente, que eles são bem determinantes, né, para as provas de endurance, para as provas de corrida, que são essas provas que vocês costumam realizar aí acima de 3 quilômetros em diante, né? Então, a gente tem algumas variáveis fisiológicas, eu não vou entrar nelas em detalhes, mas a ideia é só a gente entender um pouquinho como elas se correlacionam. Então, a gente tem essas 3 variáveis, né, que vários estudiosos aí dentro da pesquisa aí desse tipo de modalidade, eles nos trazem que o consumo máximo de oxigênio é uma variável importante, né? Isso aí ele tem relação, né, com quanto de consumo de oxigênio quanto consumo de oxigênio a gente consegue ter, né, quanto a gente consegue realmente utilizar durante o esforço. A gente tem uma outra variável que a gente chama de limiar anaeróbio, que também está envolvida nessa melhora da performance, né, de corrida, que é uma relação entre essas formas que a gente tem de produzir energia, tanto com a presença de oxigênio, quanto sem a presença de oxigênio. Provavelmente, quando vocês vão treinar, para quem já fez treinamentos aí intervalados de alta intensidade, a gente percebe que ele é esse modelo de treino, ele é bastante diferente, né? A gente sente ele de uma forma bem diferente, por exemplo, do exercício contínuo num tempo, numa duração maior. E o que acontece? Por que o exercício de alta intensidade, no exercício de alta intensidade, a gente sofre mais, né? No caso de vocês, principalmente porque ele não é o foco, né, a grande característica de prova de vocês. Então, provavelmente, vocês têm uma adaptação para correr longas distâncias. E aí fica relativamente simples a gente entender, como se a gente pegasse o Usain Bolt e comparasse, por exemplo, ele e o Kipchoge. São biotipos completamente diferentes, né? Então, a nossa genética, o nosso biotipo, ele favorece para a gente ir para um ou para outro tipo de modalidade, né? Então, esse limiar anaeróbio, ele faz uma relação, né, entre essa utilização de energia com oxigênio, que são das corridas longas, com a utilização, com a ressíntese de energia sem a presença do oxigênio, que seria parte de alta intensidade. Mas o que a gente sabe? Essas duas variáveis, gente, tanto o consumo de oxigênio quanto o limiar anaeróbio, eles vão melhorar
a partir do momento que vocês realizarem esse padrão de exercício, né? Seja corridas contínuas, sejam corridas intervaladas, longa duração, curta duração, enfim. O fato de vocês correrem, desculpem, e normalmente vocês alteram, né, o estímulo que vocês dão, seja em distância ou seja em intensidade, tudo que vai envolver a corrida, ele vai melhorar esses dois sistemas, tá? Ou esses dois fatores que são determinantes para que vocês tenham uma boa performance numa prova. Porém, a economia de corrida não responde somente ao treinamento de corrida propriamente dito. De uma forma bem geral, tá, gente? O que é essa economia de corrida? Ela é caracterizada basicamente como uma relação entre o trabalho que vocês realizam, né? Entre a corrida que vocês fazem e a quantidade de energia que é despendida para que vocês façam essa corrida. Na verdade, é o quanto de energia vocês gastam num determinado espaço de tempo. E o que acontece? Essa economia de corrida, como eu falei para vocês, ela não consegue ser melhorada apenas com exercícios de corrida, com exercícios aeróbio. Então, durante as provas, qual é a ideia? A ideia é que vocês tentem manter uma elevada velocidade, né? Então, a gente sabe que, além de eu resistir aquele tempo de prova, se eu for mais rápido, né? Se eu for mais veloz, eu vou ter uma melhor performance, eu vou ter um melhor resultado. E aí, o que aconteceu? Vários estudos começaram a ser realizados nesse sentido. E aí, essa galerinha, né, que foi estudar especificamente aí a economia de corrida, eles identificaram, gente, que um dos fatores que mais melhora a economia de corrida é justamente o treinamento de força. Então, ó, já achamos um motivo para treinar força na corrida. Primeiro, economia de corrida, que é um dos 3 fatores que mais vai interferir na performance de vocês durante uma prova. Além disso, nós temos algumas outras situações que nos sugerem a necessidade do treinamento de força. Ontem vocês estiveram com o Vitor falando um pouco sobre biomecânica. Então, eu não sei se ele chegou a falar um pouco com vocês sobre a parte do impacto que é gerado durante a corrida, mas a gente sabe que as estruturas articulares, elas recebem uma carga muito grande durante cada passo, cada passada da corrida, né? Então, aqui eu trouxe um estudo aí de 2 autores bem conhecidos aí na área de biomecânica, né? Esse estudo, vocês podem ver que ele não é de agora, já é bem antigo e já faz bastante tempo que o pessoal descobriu isso. Ó, lá em 2001, o que esses autores falaram, gente? Que cada vez que você dá um passo na corrida, você coloca uma sobrecarga sobre a sua articulação, em especial do membro inferior, no caso aí do joelho, de 3,6 vezes o valor do seu peso corporal. Então, se a gente pegar, às vezes, uma pessoa aí de 60 quilos, ele vai colocar um peso aí de em torno de 200 quilos sobre os seus membros inferiores a cada passada. 3,6 vezes, 3 vezes o peso corporal não é muito. Tem várias modalidades que chegam a ter 6 vezes, né, o impacto sobre o seu membro inferior. Só que qual é o problema, né? Ou qual é a característica da corrida? Quantos passos será que a gente dá, ou quantos passos vocês acham que vocês dão durante uma corrida, por exemplo, de 10 quilômetros? Não sei se alguém tem ideia. É bastante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, numa corrida de 10 quilômetros, acredita-se que o corredor ele dê em torno de 150 mil passos. Então, a gente pega esses 150 mil passos e multiplica aí por 3 vezes o peso corporal de vocês. É isso que o seu membro inferior, não só o seu membro inferior, né? Na verdade, a gente começa desde do quadril, da coluna, do joelho, do tornozelo. É isso que essas estruturas articulares precisam sustentar, né? É óbvio que vocês não vão correr 10 quilômetros todo dia, mas isso é uma rotina, vocês têm uma quilometragem relativamente alta, né? Muitos de vocês têm uma quilometragem relativamente alta na semana. Então, mais um fator que nos leva a indicar e a orientar de uma forma bem pontual o treinamento de força é que eu preciso ter massa muscular para suportar isso daí. Aí vocês vão falar assim, Lília, mas quando eu estou correndo, eu não estou trabalhando a minha massa muscular? Você falou que meus músculos precisavam de oxigênio. Eles precisam e você está trabalhando. O que acontece? Quando você está fazendo a corrida, você trabalha dentro desse caráter que a gente chama de aeróbio.
Então, na verdade, você está criando, né, como você tem um gasto de energia, a corrida de longa distância, talvez ela favoreça a você perder massa muscular e não ganhar massa muscular, né? Porque ele é um exercício, uma forma de exercício que a gente chama de catabólico, né? É mais ou menos para a gente entender, por exemplo, se eu pegar uma pessoa que ela quer emagrecer, né? Eu até posso aplicar diversas formas de exercício, mas se eu colocar essa pessoa para correr, ela vai emagrecer, né? Porque essa é a característica da corrida, né? Ele é uma forma de exercício bem catabólico. Então, só correr não vai conseguir manter uma massa muscular talvez tão vigorosa como a que seja necessário para que você possa continuamente, né, enfrentar essa quantidade de impacto sem que isso cause nenhum tipo de dano à sua estrutura ósseo-articular. Então, o que a gente sabe em relação à corrida? Pensando até nessa relação com o impacto. As lesões que vocês normalmente têm, né, ou as dores que vocês têm, elas ocorrem por sobrecarga e pelo que a gente chama de esforços repetitivos. Foi o que a gente acabou de ver aí atrás. A pessoa faz 150 mil passos durante uma corrida de 10 quilômetros. Então, você pensa aquele movimento cíclico, né, aquela descarga contínua sobre o membro inferior. Então, isso, né, esse movimento contínuo, ele acaba sendo o maior causador de lesão. Como vocês não têm, a corrida não é uma modalidade de confronto, né, como, por exemplo, um esporte como o futebol, raramente a pessoa vai ter, né, uma lesão por impacto, né? É difícil acontecer isso. Eu tenho um colega aí que ele faz triatlo, às vezes ele cai da bicicleta e se lesiona, mas também não é sempre que acontece, isso aconteceu uma vez só. Então, o que a gente tem em relação à corrida? Né? A coluna, ela tem várias possibilidades de lesionar, ou de doer, enfim. Mas a principal dela, gente, a que é mais apontada, e vocês têm a palestra na semana que vem, né, sobre essa temática, é justamente musculatura fraca ao redor da coluna e do quadril. Como é que eu resolvo fraqueza muscular? Fazendo treinamento de força. Tornozelos e pés também são estruturas que são bastante afetadas, né, durante a corrida podem ser, né, principalmente o que a gente chama de fascite plantar. Não sei se alguém já teve o desconforto de ter fascite plantar. Fascite plantar é uma inflamação que dá aqui, ó, embaixo da sola do pé, né. No taekwondo, por incrível que pareça, os atletas tinham bastante fascite plantar, porque eles treinam descalço. Então, essa região aqui ela é bem estressada, o treinamento estressa bastante. E também as tendinites, principalmente aqui, né, do tendão calcâneo, do famoso tendão de Aquiles, né? Então, o que a literatura traz, o que os médicos trazem que mais causa esse tipo de lesão? Tá aqui, ó, fraqueza ou encurtamento da musculatura da panturrilha. Então, ó, fraqueza de musculatura de quadril e coluna causa dor na coluna, fraqueza e encurtamento de musculatura da panturrilha pode causar fascite plantar ou tendinite também. E aí, talvez, a articulação que mais seja afetada, né, na corrida, que é o joelho. Então, o joelho ele pode sofrer uma série, né, de alterações. Espero que, pelo menos, quem está aqui não tenha sofrido ainda nenhum problema mais grave no joelho. É uma articulação bem chata, na verdade, em tudo que é esporte, tá, gente? Mas, basicamente, os problemas vêm de fraqueza e desequilíbrio muscular, de novo, ao redor do quadril. Por quê? Porque o quadril, né, por incrível que pareça, né, às vezes a gente não faz necessariamente essa associação, mas essa é uma estrutura, é uma articulação que ele ajuda a ajustar o movimento da perna, o posicionamento da perna durante os movimentos. Então, se eu tiver fraqueza nessa musculatura, eu não tenho, né, por exemplo, uma boa passada. E aí, automaticamente, eu posso acabar gerando uma lesão, enfim, um desconforto no joelho. Assim como fraqueza e encurtamento dos músculos que ficam aqui na frente da nossa coxa, tá? Dos músculos do quadríceps. Então, olha só, falando brevemente, né, sobre as principais lesões que podem acometer, né, os corredores, nós já teríamos que pensar em treinamentos aí visando a região do quadril, visando a coluna, né? Visando panturrilha e também a coxa. Então, o membro inferior, ele realmente é o que merece mais atenção da gente quando a gente pensa em treinamento de força para corredor. E até dando uma ênfase maior para vocês terem uma ideia do quanto, infelizmente, esse tipo de lesão ocorre. Existe uma lesão que ela é tão
corriqueira em corredores, que ela é chamada de joelho do corredor. Então, o joelho do corredor, ele é uma lesão que ocorre nesse ossinho aqui, ó, que a gente tem na frente do joelho. Ele é um ossinho que ele fica preso no tendão. Então, quando a gente faz uma lesão aqui na parte interna dele, a gente faz uma lesão na cartilagem dele, aquilo fica lixando, gente, tá? Você imagina que esse ossinho pequenininho, ele fica lixando nesse osso grandão aqui. Vocês imaginam se isso dói pouco, né? Então, isso aqui é a famosa condromalácia patelar, tá? E uma das coisas interessantes em relação à condromalácia é o seguinte: condromalácia patelar, gente, não tem cura. Então, assim, nós estamos até então falando da parte preventiva. Quem, porventura, não tiver nenhum tipo de lesão de joelho, que gosta de correr, mas que ainda não conseguiu colocar um programa de treinamento de força na sua rotina, tente colocar. Porque uma vez que você faça uma lesão como essa, você não cura mais ela. Ah, professora, mas se operar? Não adianta. Eu falo porque eu tenho condromalácia patelar em um dos meus joelhos e é uma lesão bem chata. A parte boa dela é o quê? Quando você faz treinamento de força, ela ameniza. Então, a ideia é o quê? Eu posso fazer o treinamento de força para prevenir a lesão, mas se caso algum de vocês já tenha o treinamento de força, visando, né, acionar essa musculatura do quadríceps de vocês, vai melhorar as dores se porventura alguém tiver. Tá? Então, ó, melhoramos a economia de corrida com o treinamento de força, damos suporte para a nossa estrutura muscular aguentar essa quantidade de impacto, né, para a nossa estrutura osteoarticular sustentar esse impacto todo da corrida, e prevenimos lesão ou ainda podemos amenizar dores causadas por lesões decorrentes, né, da prática contínua da corrida, tá? Então, nesse sentido, nós temos o que a gente considera como sendo alguns efeitos bem gerais aí do treinamento de força nos corredores, tá? Então, o que as pessoas, né, costumam dizer, por que as pessoas costumam indicar o treinamento de força para corredores? Primeiramente, ele pode promover a melhoria na capacidade de contração dessa musculatura. Por quê? Porque aqui os exercícios, eles não são tão cíclicos, né, e tão longos quanto eles são na corrida. Então, aqui, como eu tenho mais sobrecarga, eu vou ter que aumentar essa contração para conseguir realizar um movimento. Além disso, existe uma otimização da utilização da energia que a gente chama de energia elástica, que fica armazenada aqui nesse músculo, porque a gente tem um processo de contração e estiramento muito maior do que na corrida, né? Já que na passada, embora a gente faça, né, uma flexão do joelho, ela não é, por exemplo, tão intensa quanto a realização de um exercício como esse aqui para o membro inferior. Então, nós temos melhora também da força muscular geral, temos melhora na flexibilidade. Ó, eu não falei de treino de flexibilidade ainda, estou falando de treino de força e estou dizendo a vocês que o treino de força melhora a flexibilidade. E, consequentemente, ele melhora uma variável que o pessoal gosta de falar bastante, talvez vocês até tenham conversado um pouco sobre isso com o Vitor ontem, que é a mecânica de corrida, né? Que é justamente a técnica de corrida, a qualidade com que você consegue correr, né? Então, essa técnica de corrida, ela pode ser aprimorada com o treinamento de força. Então, nós conseguimos... Pois não. Permite só uma parte? À vontade. De uma coisa que eu ontem, na palestra do Vitor, eu me dei conta que eu esqueci na programação de trazer alguém para falar sobre flexibilidade. Eu pensei nisso também. Mas a gente tentou do melhor jeito possível, 2 semanas com palestras aí, mas talvez não desse. Mas, enfim, desculpa de atrapalhar. Mas na próxima vai ter alguém. Ou eu vou fazer depois, eu faço uma live no Instagram falando de flexibilidade. É legal. Acho que vale a pena, sim, Ricardo, porque realmente faz bastante diferença, né? Eu tenho um livro que eu gosto bastante de um professor que ele trabalha com corrida de rua, e ele fala justamente sobre flexibilidade e força aplicados ao treinamento de corrida de rua. Então, realmente é uma variável bastante importante, né? Mas a parte boa, o treinamento de força consegue melhorar também, consegue ajudar a melhorar os níveis de flexibilidade, tá? Mas já que a gente está falando de força, vamos entender um pouco, então, o que é essa força, como é que a gente vai treinar essa força. Então, de uma forma bem simples, a gente considera a força como a capacidade do sistema neuromuscular de exercer tensão contra uma resistência. No nosso caso, o que vai ser a resistência? Vai ser um peso, vai ser uma anilha, vai ser uma barra, né? Pode ser diferentes equipamentos aí. E por que a gente fala de capacidade do sistema neuromuscular?
A gente tem uma coisa até na educação física, que eu sempre falo assim, que durante muito tempo a gente olhou para o nosso aluno, para o nosso atleta, como se ele fosse a mula sem cabeça, né? A gente pensava muito nessa estrutura aqui, ó, no músculo, no tríceps, no quadríceps, na panturrilha, e a gente esquecia que tinha, né, um centro que comanda tudo isso. E, principalmente quando a gente fala de força, a gente pode utilizar dessa estrutura, né, desse sistema, para nos ajudar a melhorar a nossa performance. Então, olha só, se a gente for pensar em força, né, em um indivíduo estar exercendo força, nós olhamos aqui, esse cara chamado Ronnie Coleman foi um dos grandes fisiculturistas da história, né, do Mr. Olímpia, foi 8 vezes Mr. Olímpia. A gente observa o sujeito treinando, a gente consegue identificar que ele está fazendo força, né? Conseguimos entender que ele está precisando fazer força, ou que ele está realizando força, enfim. Observamos aqui 2 pessoas fazendo exercício com uma barra, né, uma um pouquinho mais leve, dessa moça, esse rapaz aqui também. Eles estão fazendo um exercício de agachamento, também estão fazendo força. Arthur Zanetti, campeão olímpico de 2012 nas argolas. Olha só o tanto de força que o cara tem que fazer para ficar nessa posição, né? Muita força. Olhamos aí as senhoras, as grávidas, fazendo um exercício com uma banda elástica. Também está acontecendo, né, a força, também é necessário fazer força para executar esse movimento. Observamos aí jogadores de vôlei, tanto esses jogadores aqui, ó, que estão saltando, né, para fazer o bloqueio, quanto o jogador que está atacando a bola, né, que está fazendo um gesto de ataque para bater na bola, para que ela vá para a quadra adversária, eles também estão fazendo força. Temos 2 caras correndo aí, ó, brigando para ver quem chega primeiro na final, né, para quem cruza a linha de chegada primeiro. Se a gente observar a expressão, né, desse cara, eu acho que fica bem claro que ele está fazendo bastante força. Aí eu tenho uma pergunta, né? Nós vimos aí diferentes condições, ou pessoas fazendo força, né, em diferentes situações. Então, será que a força, ela vai ser sempre a mesma? Tá? Será que na corrida a força é a mesma que o Ronnie Coleman faz lá, que aquelas senhoras fazem no trabalho isométrico, que o jogador de voleibol faz quando ele salta? Na verdade, ela não é. Tá? E é importante a gente entender isso. Eu acho que fica mais fácil, talvez até para quem já treine, faça treinamento de força, e para quem ainda não iniciou, né, para que realmente consiga iniciar. Então, é interessante a gente compreender que a força não se manifesta da mesma maneira. Ela se manifesta de diferentes formas. Então, a gente considera, basicamente, 4 formas de manifestação da força. 3 formas são bem relacionadas ao esporte, e uma forma é mais relacionada a esse universo fitness de academia. Então, a gente tem aí, gente, o que a gente chama de força máxima. Se a gente observar aquela foto que a gente vê o Arthur Zanetti, né, fazendo um movimento isométrico, vocês imaginam o nível de força que aquele cara está fazendo lá. Né? É muita força, não é pouca, é muita, né? Então, aquilo é uma manifestação clássica do que a gente chama de força máxima. Será que vocês têm utilização de força máxima em algum momento de corrida? Não sei. Talvez muito pouco. Aí nós temos o que a gente chama de força explosiva, talvez alguns de vocês conheçam como potência, né? Quando a gente vê os carinhas ali do voleibol subindo para fazer o bloqueio, ou o rapaz que está atacando do outro lado, nós temos uma força explosiva muito grande, né? O que faz eles conseguirem, né, sair o máximo do chão e ter o máximo alcance para fazer o bloqueio ou o ataque. E aí nós temos a resistência de força. A resistência de força era uma condição na qual a gente consegue exercer força durante um tempo maior. Então, a corrida, a gente tem uma grande utilização da resistência de força. Quando a gente vê aquelas senhoras fazendo um exercício de forma isométrica com elástico, eles estão desenvolvendo resistência de força. Enfim, a gente considera essas 2 manifestações da força como talvez as mais importantes para a corrida. Eu não estou dizendo que as outras não são, mas essas talvez sejam as mais importantes. E eu acrescentei aqui para vocês o que a gente chama de força hipertrófica. Ela não é exatamente, né, uma manifestação da força, como eu disse, em relação ao esporte, mas ela também acontece, e eu quis colocar para quem talvez ainda tenha dúvida, né, se vai ou não, se deveria ou não fazer um treinamento de força, né, para entender
essa relação que ocorre entre elas, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um quadro, né, que ele fala justamente sobre a manifestação da força e a aplicabilidade prática dela até em relação à corrida. Então, se a gente for pegar aqui, ó, a força máxima, vamos supor que eu vou pegar vocês, né, o grupo que está aí acompanhando, e a gente vai fazer um treinamento dentro de uma sala de musculação. Então, só para vocês terem uma diferença, né, dessas relações entre elas. Então, ó, se eu fosse fazer um treinamento, por exemplo, de força máxima, o que eu teria? Eu trabalharia aí com 1 a 6 repetições, 2 a 3 vezes para o mesmo grupamento. Olha o intervalo que eu daria entre as sessões, um intervalo grande. Olha o intervalo entre as séries, né? E o número de séries por grupamento. Só que qual é o grande diferencial aqui? A intensidade. É uma intensidade muito alta. Eu trabalho com intensidades aí, numa condição normal, acima de 85%. Esse treino pode ser feito para corredores, deveria ser feito. Olha só a indicação dele, gente. Esse treino deveria ser aplicado apenas para indivíduos bem avançados ou atletas. Ele gera um melhor aproveitamento para corredores de 5 km e 10 km. Tá? A força dinâmica, o que a gente chama de uma força que ela pode gerar hipertrofia. Aí vai depender da característica do treino. A grande diferença vai estar aqui, né? Eu trabalho com uma carga mais baixa. A ideia é que ela é um tipo de força bem tolerada em indivíduos que são intermediários, né? Quando eles precisam aumentar o seu nível de força. E também pode ser aplicada como pré-requisito para o desenvolvimento de força máxima, indicada também na preparação das provas de 5 e 10 quilômetros. Resistência de força, quando a gente trabalha aí com repetições mais longas, ó, um número de repetições maiores, aí de 15 ou mais. É um tipo de treino que você até poderia fazer todos os dias, né? Poderia fazer 2, 3 vezes por semana. Por quê? Porque o intervalo de recuperação não é tão grande, porque a carga, ó, gente, ela é bem mais baixa, tá? Então, esse é o modelinho de treino que ele é ideal para iniciante, que eles têm por objetivo trabalhar uma adaptação ou para corredores de provas muito longas, como a maratona. E o que acontece, tá, gente? A resistência de força, além de ser trabalhada para os iniciantes, eu diria que talvez ela seja a capacidade de força que mais deveria receber a atenção de vocês. Né? Então, existem N formas de a gente trabalhar a resistência de força, a gente pode variar muito, né, essa dinâmica de treinamento, mas eu considero que talvez essa, né, para os corredores, eu vou considerar recreativos, me perdoe se tiver algum atleta de elite aqui, estou considerando todo mundo como corredor recreativo, então essa com certeza é a variável da força que é mais interessante para vocês. E essa daqui também, como nós falamos, a potência muscular. Ela tem uma coisa interessante, eu trabalho com um número baixo de repetição, só que eu trabalho com uma carga também baixa. Aqui eu vou tentar realizar o movimento da forma mais rápida. E aí a gente considera que ele é bem aplicado para todos os objetivos, né, para todos os tipos, né, de provas que o indivíduo faça, e ele também pode ser estimulado por um tipo de treino que a gente chama de pliométrico. Treino pliométrico, gente, nada mais é do que treino de salto, só que realizado de uma forma, né, apropriada, correta. Mas uma das coisas fica importante de frisar para vocês, a força na corrida, ela tem que ser olhada como uma capacidade complementar para que vocês melhorem o desempenho. Uma das coisas que eu sempre trabalhei com os meus atletas, eu acho que isso cabe bem, né, já que estamos falando do treino de força, o grande desafio, gente, que a gente tem quando a gente vai treinar uma pessoa, não é fazer ela só chegar no dia da prova e correr bem, por exemplo, no caso de vocês, mas ela suportar o tempo de preparação até aquela prova. Né? No caso dos atletas, a gente leva o atleta muito no limite dele, né? No limite fisiológico dele. Então, o intervalo ali entre uma lesão e a melhora da performance dele é muito pequenininho. Então, se você passar um pouco do ponto, você lesiona. Né? Então, por isso que eu falo, a força ela deve aparecer nos programas de exercícios de vocês. Vou dar algumas diretrizes para quem tiver, de repente, intenção de colocar essa forma de exercício, mas a gente não pode perder de vista que ela é complementar. Né? Então, uma das grandes preocupações, né, que eu já ouvi até de eu tenho alguns alunos que são corredores, alunos novinhos na faculdade, né, e um deles, ele me fez exatamente essa pergunta, né, essa colocação aqui, então eu achei legal trazer para vocês, talvez seja dúvida de algum de vocês. Ah, mas eu sou um corredor, uma corredora, e eu quero iniciar um treino de força, só que eu não quero ficar musculoso, musculosa, grandão, pesado, igual aquele cara ali, aquele fisiculturista. Então, uma das coisas que a gente pode ficar muito tranquilo, gente, isso não acontece, tá? Isso não vai acontecer. Para quem já frequentou a academia, talvez vocês já tenham percebido, né,
que a gente tem nichos na academia. A gente tem o pessoal que vai para a saúde, eles fazem um treino com uma característica um pouquinho mais leve, com mais repetições, e nós temos lá os famosos marombeiros que a gente chama. A ideia, gente, não é fazer nenhum treino de marombeiro para corredor. Isso daí vai, com certeza, prejudicar a performance de vocês. A ideia não é essa. Mas o que a gente precisa entender? Tá? E essa é a parte legal do treino de força para vocês. A gente tem duas formas de aumentar a nossa força muscular. Tá? Uma delas é realmente pela hipertrofia. Se o meu músculo ficar maior pelo treinamento, ele vai ficar mais forte. Só que isso não é legal para a corrida. Talvez até certo ponto, mas de um ponto em diante não. Mas a gente tem uma outra estratégia, que é o que eu falei para vocês anteriormente, né? Que é usar esse sistema aqui neural para me ajudar com o meu nível de força. Então, é o que a gente chama de adaptação neural. Então, gente, no treinamento de força, a gente não quer isso aqui quando a gente pensa nos corredores. Isso aqui está fora para a gente. O nosso treino de força, ele é orientado para que vocês tenham esse tipo de melhoria, para que o sistema neuromuscular de vocês funcione melhor. Vocês já vão entender como é que isso aí funciona. Olha só, aqui a gente tem uma estrutura bem básica do nosso corpo. Isso daqui é chamado de unidade motora. O que é isso? Esse amarelinho que está aqui, ó, ele é um neurônio, né? Uma célula do nosso sistema nervoso. E o que está aqui em vermelhinho, ele é o nosso músculo. Vocês podem ver que um único neurônio, gente, ele controla várias partes do meu músculo, né? Só que o que a gente sabe? Que para um mesmo músculo, eu tenho vários neurônios, tá? E aí, olha que legal. Eu falei para vocês antes que o nosso corpo ele é meio preguiçosão. O que ele vai fazer? Se você estiver correndo e você precisar... vou dar um número bem aleatório, obviamente isso é um número bem maior. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, cinco neurônios controlando esse músculo. Se eu estiver fazendo uma força, ou se eu estiver gerando uma demanda que precise de apenas dois neurônios desses, né, e a parte do músculo que ele está controlando, o meu corpo vai fazer só isso, porque ele é econômico. Só que aí tem um negócio legal que a gente faz com eles, que é justamente esse o objetivo do treinamento de força para vocês. A gente aumenta a quantidade de neurônios, de unidades motoras que a gente recruta quando a gente faz treino de força. Ou seja, eu vou pegar um de vocês, vou colocar, de repente, lá dentro da sala de musculação, fazer um exercício de agachamento. Para resistência, como a gente falou aí, 15 repetições. Vai fazer o exercício de agachamento. O que acontece? O nosso sistema nervoso, ele não sabe se você está correndo, se você está fazendo agachamento. Ele sabe que você gerou uma demanda para ele. E o que ele vai fazer? Galera, vamos ver me ajudar aqui no movimento, vem mais unidade motora, mais neurônio ajudar, porque os caras estão sobrecarregando o negócio aqui, eu não vou aguentar sozinho. E aí eu consigo trazer mais estruturas para o movimento. Quando eu saio da sala de musculação e eu vou para a corrida, eu não tenho a mesma sobrecarga. Só que o meu sistema neuromuscular não sabe disso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai recrutar na corrida todas essas estruturas, porque lá na sala de musculação é esse o estímulo que você dá para ele. Então, isso daqui, essa relaçãozinha aí entre o neurônio e as fibras musculares que ele controla, gente, é a grande chave do treinamento de força para corredores. A gente consegue melhorar a força sem aumentar o volume muscular do atleta, né, ou do corredor. Então, é muito legal. E, para vocês ficarem tranquilos também, quem porventura ainda não se sinta confortável, né, de fazer treinamento de força, aqui a gente tem os dois maiores nomes do atletismo mundial hoje, né? O Usain Bolt e o Kipchoge. Kipchoge é o nosso maratonista de ponta e o Bolt é o nosso velocista. O que acontece? No nosso músculo, nós temos basicamente dois tipos de fibra. Uma fibra que ela é lenta, que a gente chama ela de tipo 1, e uma fibra que é rápida, que a gente chama de tipo 2. Esse cara aqui, ele consegue correr no tempo que ele corre, que lá na panturrilha dele, ó, ele tem muita fibra rápida. Quando eu vou lá para o Kipchoge, eu tenho o contrário, ele tem muita fibra lenta. Possivelmente, vocês corredores, vocês têm uma tendência maior para uma quantidade, né, talvez superior de fibras lentas comparadas com as rápidas. Isso é um dos fatores pelo qual vocês gostam, inclusive, de correr. É prazeroso. Se você pegar o Usain Bolt e mandar ele correr 2 horas, ele vai quase morrer, gente. É terrível. O atleta parece que ele rejeita aquela forma de exercício.
Então, é mais um fator pelo qual vocês não vão ficar enormes se vocês fizerem treinamento de força, porque essa fibra aqui, ó, essa fibra do tipo 1, essa fibra lenta, ela não é favorável para ganhar volume muscular, ela é favorável para ser resistente, tá? Então, feito aí essa explanação, como é que vocês poderiam organizar o treino de vocês? Existem algumas sugestões para corredores. Então, vai depender primeiramente do nível de vocês, de que nível vocês estão. E quando eu falo do nível, em relação ao treino de força, tá? Eu sei que alguns talvez já corram há bastante tempo, mas nunca fizeram um treino de força. Então, para o treino de força, vocês são iniciantes. Então, o que a gente sugere? Uma frequência em torno de 2 vezes semanais, né? 12 a 15 repetições, como nós falamos, um treino mais voltado para resistência, ó, 60% da capacidade máxima que vocês conseguiriam fazer. Então, essa é uma carga relativamente boa, uma carga bem tranquila. Vocês não vão terminar essas repetições morrendo, não, é bem tranquilo. Em torno aí de 6 a 8 exercícios ou mais, dependendo do método, né, que vai ser utilizado. Uma das coisas que eu sempre indico, né, gente, a gente está falando aqui sobre a utilização do treino de força, mas quem puder ter o acompanhamento de um profissional dentro da sala de musculação é a melhor opção, né, para que ele possa organizar de uma forma bem legal o treino de vocês dentro dos recursos que estão disponíveis. E a ênfase aí é para os membros inferiores. Só para vocês terem uma ideia o que seria aqui, ó, um treininho para um aluno iniciante. Aqui, ó, ele poderia fazer um supino reto, em torno aí de 2 séries de 12 a 15 repetições. Depois ele faria um leg press, que é um exercício aqui para as pernas. Depois ele faria um exercício de pulley, que é para a região do tronco. O tronco, gente, o core é muito importante para vocês. Depois ele faria uma flexora sentada ou deitada para a parte posterior das pernas. Essa região aqui posterior ela é bem importante também durante a passada. Vocês devem ter conversado um pouco sobre isso com o Vitor ontem. Abdominalzinho para a região central, região do tronco, e também um pouquinho de elevação lateral, embora a gente não tenha uma grande ênfase da utilização dos braços na corrida, mas toda vez que a gente faz exercício para os braços, a gente acaba trabalhando também a região central. Então, isso aqui seria um modelinho, por exemplo, de exercício para quem iria começar a fazer o seu treinamento, ó. 1, 2 vezes por semana, tá? Uma frequenciazinha de 2 vezes por semana estaria legal para um primeiro momento. Em torno de um mês e meio depois, a pessoa começa a avançar. Então, quando ele se torna um intermediário, a gente começa a avançar também, né, na duração desse treino. Então, ele aumenta a duração, eu consigo mexer um pouco mais aqui nas repetições, na carga, no número de exercícios, né? E aí esse treino vai sendo incrementado. Isso pensando exclusivamente em força, tá? Quando ele for um sujeito avançado, ele já faz um treino de força aí há 4, 5 meses, eu otimizo mais ainda isso daí, ó. Olha só, posso fazer exercícios aí de 5 repetições, como eu posso fazer exercícios de 20, principalmente aí quando a gente fala de maratonistas, né? E não é incomum também esses sujeitos trabalharem por tempo e não por repetição. E ó, a intensidade vai variar bastante. Também vai depender, de novo, do objetivo que o indivíduo tem. Aí vocês vão falar, professora, mas como é que eu combino isso aí na minha semana? Eu posso correr e fazer força todo dia? A ideia é que não. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um modelo, né, uma sugestão. Então, a segunda-feira você corre, na terça você faz a sua musculação, na quarta você corre, na quinta você faz a sua musculação, na sexta você corre. Se porventura você for fazer a sua prova, mesmo que para teste ou para, né, uma corrida valendo no domingo, então você vai descansar no sábado, tá? Mas a ideia é que você vai intercalando até você achar a melhor forma de você conseguir organizar o seu treino. O professor Ricardo, eu sei que faz corrida, faz musculação, né, tem treino de força na sua rotina, né, talvez possa até nos complementar, né, a seguir aí, de como ele organiza isso daí da melhor forma. E assim, gente, quando a gente fala até da musculação, a musculação é um tipo de exercício que ele deve ser praticado por todo e qualquer ser humano, principalmente quando a gente vai envelhecendo, porque a gente começa a perder massa muscular, né? Então é importante. Só que o que acontece? A sala de musculação não é o único lugar que a gente tem para treinar força. Eu posso treinar de outra maneira, tá? De repente tem gente que fala, vocês vão falar assim para mim, professora, eu detesto musculação. Se eu tiver que ir para uma academia fazer musculação, eu não vou. Então, beleza, tá? Vamos organizar seu treino de outra forma. Hoje, a gente tem muita coisa até disponível na internet, é lógico que tem que filtrar um pouco, mas se você tiver um profissional para te orientar, fica muito legal. Hoje se faz trabalhos com tração, né, que eles exigem causam uma sobrecarga no membro inferior, se faz trabalhos aí de fortalecimento com bandas elásticas, trabalhos com esse equipamento aqui que a gente chama de kettlebell, ele também é um peso, só que você consegue fazer exercícios mais dinâmicos, talvez alguns conheçam, exercícios com saltos, com saltitos,
podem e devem ser incorporados. Eu vou dar algumas diretrizes para vocês fazerem, mas eles podem sim, tá? A única coisa que eu sugiro é que se porventura tiver dor no joelho, o salto não é interessante. Aí é interessante verificar. Embora quem esteja com dor no joelho, às vezes não consiga, né, nem exatamente correr. Educativos, gente, eles são exercícios, os educativos, os exercícios de skip no lugar, são todos exercícios que eles acabam fazendo uma solicitação, que a gente falou lá, neuromuscular, muito grande. Todo estímulo diferente que vocês derem, ele vai mexer com o sistema neuromuscular de vocês e ele vai gerar uma adaptação satisfatória. Exercícios aí com medicine ball, de estabilidade, esses exercícios de saltitos com trocas de perna, né, exercícios dinâmicos aqui de descer e levantar no caixote, subir no banco, tudo isso é exercício que envolve força, tudo isso está desenvolvendo a força, né? E dessa forma dinâmica até uma força muito mais próxima à força que vocês precisam durante as corridas, tá? Então, nesse sentido, a gente tem algumas diretrizes que a gente costuma utilizar e orientar para quem quer incluir essa dinâmica de treino aí na sua rotina. Então, uma das coisas que é importante, tá, gente? Eu sempre falo assim, exercício de força, nós vimos que geralmente ele envolve sobrecarga, seja do próprio peso ou seja de um equipamento externo. Então, enquanto você não dominar completamente a execução daquele exercício, a ideia é que você trabalhe ele, ó, de forma mais lenta, tá? Então, por exemplo, você vai começar na musculação, trabalhe os exercícios mais lentos, né? Vou trabalhar lá um exercício de agachamento, exercício de empurrar. No começo é mais lento, com repetição maior e uma carga mais baixa. Isso é muito legal, ó, para fortalecer os ligamentos e os tendões de vocês. Porque a gente não tem uma adaptação tão grande, né, nessas estruturas quando a gente corre. A musculatura se adapta muito bem, eles sofrem, né, por causa do impacto. Só que depois que vocês já condicionaram, depois que vocês já estão dominando a execução do exercício, aí a ideia é o contrário. Aí a ideia é que vocês sempre tentem trabalhar com velocidades máximas nas execuções, sem perder qualidade de movimento, né, e sem colocar em risco a articulação, mas realizar esse movimento de uma forma um pouco mais contínua e dinâmica, tá? Uma das coisas que a gente sempre sugere evitar em relação ao treino de força é treinar com fadiga, tá? Por quê? Porque quando você treina com fadiga, ou se você treinar até a fadiga, você começa a perder qualidade de movimento. E pensando na corrida, isso não é legal e não é necessário, tá? Então, se você for fazer treinamento, se você estiver muito fadigado, deixe a sua sessão de treinamento de força para outro dia. Do que eu estou falando? Se você quiser colocar força no seu treino, não dá para você fazer o seu treino de corrida inteiro e daí você tentar treinar força no final. Isso vai ser um verdadeiro desastre, tá? Então, o treino de força, normalmente, ele é mais curto. Então, se for o caso, coloque ele antes, tá? Principalmente quem gosta, às vezes, de fazer os saltitos, né? Os trabalhinhos mais pliométricos, eles têm que ser primeiro, né? Como eu falei para vocês, é uma capacidade neuromuscular. E esse carinha, ele trabalha muito melhor quando ele está mais descansado, tá? Ao contrário, por exemplo, do nosso sistema cardiovascular, que é o mais preponderante durante a corrida de vocês, né? A prioridade do treino sempre deve ser para os membros inferiores, né, para as pernas e para a região do tronco, aí o abdômen, as costas. Então, se você não tiver muito tempo para trabalhar tudo e tiver que priorizar, membro inferior. Você poderia colocar ali uma série de exercícios, tudo para o membro inferior. Eu coloquei ali aquele modelinho do iniciante intercalando, mas poderia ser tudo membro inferior, tá? A ideia é que você também evite incrementos rápidos, incrementos muito altos de carga. Essa adaptação neural que eu falei para vocês, gente, ela é muito expressiva no começo. Então, né, como vocês são corredores, eu acredito que vocês gostam de se desafiar, vocês gostam de sempre ter uma performance melhor do que vocês tiveram, por exemplo, na prova anterior, no dia anterior. Então, vocês têm que cuidar. É o espíritozinho de atleta ali, né? A gente quer sempre ser melhor. Então, cuidem para vocês não usarem cargas muito, não realizarem aumentos muito bruscos de carga, seja em número de repetição ou seja em intensidade mesmo, porque esse tipo de estratégia ele acaba favorecendo o aparecimento de lesões. Isso daí é uma fala muito presente em treinadores de corrida, tá? Quem trabalha com atletas de corrida, com fundistas, fala que um dos momentos em que eles mais percebem aumento de lesão nos atletas é quando se o atleta incrementa rapidamente a sua carga de treinamento. Tá? Então, isso tem que ser sempre progressivo. A gente tem que dar tempo
Nosso corpo ele faz assim, quando você põe uma carga, ele vai melhorar um pouco porque ele está entendendo que você colocou a carga. O que, que é a carga? É a corrida, é o treino de força, é o salto, enfim. Quando ele começa a querer se adaptar, você vem e judia ele de novo. Aí ele vai fazer isso aqui, tá? Mas eu preciso respeitar. Se eu quiser sair daqui e chegar aqui logo, isso não vai dar muito certo, tá? Além disso, ó, os agachamentos, os exercícios de avanço com o peso do próprio corpo, eles são totalmente indicados, principalmente quando você vai fazer o seu treino ao ar livre. Como eu falei, tem gente que não gosta de treinar na academia. Esses exercícios, eles são bem importantes, principalmente para fortalecimento da região do quadril. E a gente viu que o quadril, ele é bem importante para manter essa qualidade de passada que vocês necessitam na corrida. A pliometria, o que a gente chama dos saltos, né? Ele pode ser incluído nas sessões, ele deve ser, só que para você, gente, para corredores, a gente sugere em baixa intensidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer alturas baixas. Se isso aqui fosse uma palestra de umas 3 horas, eu ia mostrar para vocês alguns vídeos, por exemplo, de trabalho de salto que a gente utiliza com atletas, que eu utilizava, por exemplo, com os meus atletas de taekwondo. Eles saltam alturas aí que chegam próximos à metade da estatura deles. Então, assim, isso é totalmente contraindicado para vocês, tá? Vocês podem saltar, utilizar, né, bancos ou estruturas que não sejam muito altas. Vocês não precisam dessa altura toda. Lembra que eu falei lá da comparação do Usain Bolt e do Kipchoge? O Kipchoge é um cara que tem fibra lenta. A fibra lenta, ela não é rápida, ela não é forte. Então, se você quiser colocar uma altura, né, exagerada, você vai acabar favorecendo uma lesão nessa fibra que você tem mais adaptada, tá? Da mesma forma que vocês não são, talvez, tão propensos a ganhar massa muscular, a ficar hipertrofiados, isso também vale em relação à potência. Então, não há necessidade de fazer trabalho de potência em alturas muito altas, tá? A alternância entre a característica de treino, ela sempre deve acontecer, né? Como eu mostrei para vocês aquele modelinho, força-corrida, a ideia é que eles sempre estejam aí relacionados, né? Treino um dia um dia outro, um dia um dia outro, para que até o corpo ele não vá se adaptar. E para a gente poder fechar, após um bom desenvolvimento da força, vamos supor que você já tem aí, ó, 4 meses, você fez a base no início do ano, 4 meses de treinamento de força, 5 meses de treinamento de força contínuo. Então, você já chegou no nível de força que você queria. A partir daqui, você não precisa necessariamente manter 2 ou 3 sessões semanais. Você pode manter apenas uma sessão semanal de treinamento de força na sua rotina. Isso daí, quando você estiver na fase de manutenção da força, isso já vai assegurar sua performance. É lógico que você não tem como manter isso o ano inteiro, né? Mas a gente tem fases em que a gente treina mais e fases que a gente treina menos. Então, isso também pode ser realizado com o treinamento de força, até para, de repente, vocês também não ficarem aborrecidos aí de ficar treinando fechados muitos dias e desanimar do treino de força, tá? Então, essa estratégia de oscilar ao longo do ano, né? A sequência ou o número, a frequência de sessões de vocês de treinamento de força, ela pode ocorrer e deve ocorrer, tá? Pessoal, basicamente, acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Eu sei que é bastante rápido, não sei se eu consegui atender a expectativa de vocês. Como é bastante rápido, eu deixei o meu... Opa, tá errado esse meu sobrenome aqui com um barazete minúsculo. Então, eu deixo o meu e-mail, se vocês precisarem, se quiserem, podem me mandar e-mail, se tiver dúvida, se quiser algum material específico, eu fico à disposição de vocês. Tá? Agradeço a atenção de todos, agradeço mais uma vez, professor Ricardo. Bons treinos, né? E boa prova para todo mundo aí daqui uns dias. Inclusive para a senhora, né, professora? Estou capengando. A minha condromalácia está brigando comigo, eu estou brigando com ela, mas nós estamos indo. Pessoal, então, perguntas, vamos lá. Nós já tivemos uma aqui no chat, que o Francisco pediu para você me passar o nome do livro e o autor, tá? E aí, depois a gente... Esse que ele quer? Esse da força e da... Isso. Treinamento de força e flexibilidade de corrida de rua. Aplicado foi esse, viu, Ricardo? Foi esse que solicitou. Ah, essa? Tá. Isso. Ah, mas eu passo certinho para você, sim, Ricardo. Beleza, aí depois eu compartilho. Legal. Esse, para quem quer conhecer um pouco mais de treinamento de força, esse livro ele tem alguns modelos de treinamento, então é bacana, ele é interessante. Perfeito. Pessoal, perguntas?
Então, eu vou fazer uma pergunta para o pessoal, já que eles não fazem, enquanto eles bolam a minha. Quem aqui já faz treinamento de força? Ou melhor, vou perguntar para o senhor Ricardo, das experiências dele com treinamento de força. Se eu faço? Sim, senhor. Eu faço. Faço 2 vezes por semana. É que eu não faço só corrida, eu combino. Agora eu não combino natação, estou nadando no elástico, né? Mas eu faço treino de força 2 vezes na semana, junto com outros treinos. Tá? Mas eu faço 2 vezes na semana. E os meus treinos, eles variam muito número de repetição. Né? São sempre 3 séries, mas o número de repetição ele vai variando de acordo com a prescrição do treino, do triatlon. Então, no início, na pré-temporada, eu faço um treino de força, depois eu mudo para um treino mais de resistência, com característica de resistência, com um número maior de repetições. Em determinado momento, eu diminuo de novo um pouco esse número de repetições. E perto da prova, faltando ali uns 15 dias para a prova, eu quase não faço mais musculação, eu faço só um pouquinho, eu baixo muito a intensidade, só para recrutar a musculatura mesmo. Só para a musculatura saber que eu estou ali, que ela está viva, é justamente fazer aquilo que a professora Lilian falou, que é manter os neurônios ativos, né, para manter a musculatura acordada, que é o termo que eu gosto de usar. Isso. É igual treinar antes de prova. Né? A Lilian falou que um cara que caiu aí antes de uma prova fui eu caí, eu passei 15 dias sem treinar e fui fazer o Ironman. Então chega um momento que a gente está treinado. E não é porque você vai ficar sem treinar depois de uma semana que vai ter grandes perdas. Uhum. Né? Mas é assim, tem que ser uma coisa planejada. Quando a gente sabe, tem um objetivo, eu vou fazer tal maratona, eu tenho a periodização, eu preciso ajustar as minhas cargas da musculação com sessões de flexibilidade, né? Do mesmo jeito que eu faço musculação, agora eu preciso voltar a fazer sessão de flexibilidade. Meu filho está berrando aqui do lado, vocês devem estar ouvindo, né? Deixa eu só pedir para ele dar uma controlada. Filho, segura um pouquinho, o papai está numa reunião. Obrigado. Perdão. A quarentena faz isso. Eu preciso voltar a fazer treino de flexibilidade, que eu andei meio relaxado, né, doutora Andrea Krause, a minha fisioterapeuta. Mas é assim, precisa ajustar. Então, em período de treinamento, eu faço 2 vezes por semana flexibilidade, 2 vezes por semana treinamento de força, mas eu vou ajustando dentro da periodização do treino. Se eu pudesse dar um conselho para quem não faz treino de força e fala assim, não tenho tempo, que eu acho que a gente tem, mas não tem tempo, e quiser fazer um exercício, apenas um exercício, faça agachamento em casa, tá? Faça agachamento, que seria um único exercício assim, é o agachamento. Legal. Eu quis perguntar, eu conheço um pouco do histórico de treinamento do professor Ricardo, de vez em quando ele me dá o prazer de dividir, né, os treinos dele, e uma coisa que me chama muita atenção é que ele faz, como ele trabalha as 3 modalidades, né, os treinos são bastante intensos, tanto em termos de volume quanto de carga, e desde que eu conheço o Ricardo e que eu vejo ele treinando, eu acho que eu nunca, a não ser essa ocasião que ele caiu de bicicleta, ele teve uma fratura, né, numa costela, mas aí foi por causa de trauma. Eu nunca ouvi o Ricardo reclamar de lesão. Então, isso é uma coisa que me chama bastante atenção, por isso que eu até quis que ele dividisse um pouco da experiência dele, porque realmente, gente, né, acredito que muitos de vocês talvez não tenham tido, e ótimo não ter lesão, mas eu diria para vocês de uma forma quase garantida, se não conseguir combinar de alguma forma, como o Ricardo falou, nem que seja um exercício de força, cedo ou tarde a lesão vem. Infelizmente, o nosso corpo ele é limitado, né, para isso. Então, se puderem, tentem agregar a força que vai ser muito legal e vocês vão melhorar muito a performance de vocês. E Lilian, enquanto a gente é jovem, não que eu seja jovem, mas né, a gente é mais novo, o corpo vai assimilando a porrada, a carga. Mas depois de um tempo, ele vai cobrar o excesso. E aí a gente precisa ter força muscular para conseguir suportar tudo isso, toda essa demanda, por exemplo, que os esportes de endurance eles nos colocam. Porque os esportes de endurance eles geram muito metabólito, eles geram uma carga articular muito grande, que se a gente não fizer treino de força, talvez a gente não consiga levar esse esporte
de forma longeva, como eu falei lá no primeiro dia. E se eu tiver isso, se eu tiver a manutenção na minha quantidade de fibra muscular, o tamanho, né, de perimetria de músculo, uma boa massa muscular, desculpa, é isso que eu queria falar, a gente vai conseguir levar por mais tempo a corrida, especialmente sem lesão. Mas eu queria deixar o pessoal perguntar aí se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Sexta-feira brava, pessoal. E se alguém também tiver experiência de treinamento de força e quiser dividir também, muito bacana, muito bom. Acho que o pessoal está querendo ir jantar, tomar vinho, né, um vinhozinho. Né? Vou compartilhar minha experiência. Vocês estão me ouvindo? Sim. Quem? Tá. Então, eu treino, né? A corrida de rua e treinava musculação antes da pandemia. Né? E corria muito bem e tal. E parei o treino de musculação em março. E aí comecei a sentir a canela, né, nos treinos de corrida, justamente pela falta da estabilidade que a musculatura dá ali para a região, né, do quadril, então acaba descompensando tudo e acabou estourando, digamos assim, na minha canela, né. Então faz muita diferença você treinar essa musculatura para prevenir mesmo as lesões, né, então eu estou voltando, né, aos pouquinhos, mas não dá para deixar de fazer o treino de força, não. Ah, legal. Só um relato aí. E o duro, né, André, por exemplo, esse tipo de lesão, de processo inflamatório que você teve é bem chatinho, né? Chatinho de melhorar. É aquilo que a gente fala, né? Quando ele se instala, é mais difícil depois de revertê-lo, né? Mas já você tá zerado aí de novo, né? Pessoal, temos mais alguma pergunta, algum relato aí? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, queria agradecer muito, Lilian, pela sua fala. Eu não preciso dizer que foi muito bom, né? Porque foi muito bom, realmente. Assim, eu acho que isso é visível, né? Que as pessoas gostam desse tema e você domina esse tema. Então, muito obrigado. Agradeço demais por dispor na sua sexta-noite, que poderia estar fazendo qualquer coisa, mas está aí conosco. Agradeço também a todos que estão nos assistindo aí. Quero dizer que eu estou muito, muito feliz mesmo. A partir de segunda, vocês começam a receber os kits, inclusive a professora Lilian também vai receber o dela, tá? O kit está muito bonitinho. Segunda, terça, já vou começar a entregar para todos vocês. Alguns aí, por exemplo, o pessoal de Curitiba e de Campinas, provavelmente a Azul Cargo vai bater na casa de vocês para receber o kit. Pessoal, bom final de semana, bons treinos, se cuidem. E segunda-feira temos a palestra sobre escolha de tênis e correr de pé descalço. Vamos ver como é correr com os pés descalços uma maratona. Certo? Pessoal, muito obrigado. Bom final de semana a todos. Até mais. Valeu. Valeu, Ricardo. Obrigada e parabéns aí pelo excelente evento. Obrigada, Valeu. pessoal. Junto. Um abraço. Tchau.